Fala galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos estar falando sobre linguagem e comunicação, certo? Vamos começar aqui pela concepção de linguagem. Então, pessoal, linguagem é um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, de letras, cores, imagens e gestos. Aliás, gestos, etc. Por que etc? Porque tem muito mais formas de utilizar a linguagem na comunicação. Então, gente, a linguagem é algo muito amplo, né? Ela tem um aspecto muito amplo na comunicação, porque a comunicação ela não se dá apenas por falas, né? E muito menos por escrita. Ela vai muito além disso. Ela também pode ser utilizada através de sons. Que tipos de sons? Por exemplo, quando você está num sinal de trânsito, num trânsito, você observa o guarda de trânsito utilizando um apito. Para que aquele apito? Para estar utilizando o som na transmissão, né, da mensagem. Então, isso também é uma linguagem. No jogo de futebol, da mesma forma, o apito, o som do apito, né, o aspecto sonoro lá, vai estar transmitindo a comunicação codificada ali, certinho? Diferentes linguagens. O que nós temos aqui? Vamos ver. No nosso dia a dia, convivemos com diferentes linguagens. As chamadas linguagens naturais, né? Inglês, francês, português, russo, guarani, a pintura, a dança, a música, os sistemas gestuais, os sistemas particulares de signos, logotipos, quadrinhos e etc. Né, gente? Então, o que nós temos aí, essas diferentes linguagens? Essa primeira colocação aí, as chamadas línguas naturais, é o tipo de linguagem, né, que nós utilizamos no aspecto escrito e no aspecto falado, oral e escrito, que é o idioma. Aí tem algumas representações de idiomas e o sistema de idiomas no mundo ele é vasto, ele é enorme. Tem os idiomas reconhecidos oficialmente e tem os dialetos, né? E aí vai. Então, as línguas naturais também é um tipo de linguagem que nós, seres humanos, utilizamos na comunicação. A pintura, a dança, tudo, música, tudo transmite informação, transmite comunicação, algum aspecto da comunicação, certinho? Então, os sistemas gestuais, quando você, por exemplo, fala assim, venha cá ou venha aqui, né? Você faz um gesto com a mão e aí a pessoa entende se ela estiver muito distante. Se tiver tudo ok, tudo bem, tudo jóia, você coloca o polegar para cima, né? Se não tiver, você coloca o polegar para baixo e aí transmite comunicação também no sistema gestual, tá bom? E nos logotipos, nos quadrinhos, né? O logotipo, por exemplo, a marca de uma empresa, ela é divulgada através de um logotipo. Os quadrinhos, uma história em quadrinho, por exemplo, transmite comunicação, comunicação verbal, né? E não verbal também. Língua. Olha só, tanta coisa, né? O que é a língua? A língua é um código formado por palavras e leis combinatórias, por meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. Então, a língua, eu já falei para vocês, é o idioma propriamente dito, cheio de regras, né? Gramaticais, obedecem a leis gramaticais, a normas gramaticais para todos comunicarem da mesma forma. Então, essa lei, essa língua, ela é utilizada mais na parte escrita. Na parte oral, ela fica um pouco mais, digamos assim, espontânea. Então, você não segue muito a gramática para se comunicar oralmente. É claro que nós temos que ter cuidado com os plurais, né? Com as concordâncias, para a gente também não estar falando de forma inadequada. Porém, a língua falada ela tem uma liberdade maior, né? Vamos ver. Língua, variação e norma. Olha só. Há situações em que a língua se apresenta de forma diferente, o que é normal e fatores que favorecem
estas variações são, vamos ver? Região geográfica, o sexo, a idade, a classe social, profissionais, o grau de formalidade do contexto. Então, como é que a gente vai entender isso daí, essa variação linguística, né, de um idioma? Sabemos que no Brasil, por exemplo, o português ele é falado de diversas formas, com diversas características, né, que a gente chama de sotaques. O baiano que reside na região de Salvador, ele tende a ter uma pronúncia do português diferente das pessoas que vivem em outras regiões da Bahia, né? Como é o caso das regiões da Chapada Diamantina, a região do sul da Bahia. Então, cada um tem uma característica específica para estar falando. Na região de Minas, por exemplo, em Minas você vê uma diferença na forma de falar das pessoas que vivem na parte norte e da parte sul de Minas, né? Assim como no interior e na capital, você vê uma diferença. Em São Paulo também, quem vive na capital e quem vive no interior falam de forma diferente, né? Rio de Janeiro. Então, assim, cada um tem uma especificidade na pronúncia do idioma. Pernambucano também, né? Alagoano, cada um tem a sua característica. O pessoal do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, ali, Santa Catarina, eles têm uma forma característica de pronúncia da língua portuguesa. O pessoal do norte também do Brasil. Então, gente, isso influencia o quê? Né? Todo mundo compreende, todo mundo entende, todo mundo acha normal e natural. Então, isso daí faz parte do idioma e não tem nada de errado. Né? Isso aí é uma característica específica. Não existe um português específico no Brasil, ele é um português miscigenado, né? O sexo. O sexo aí está ligado a homem e mulher, né? A influência também no idioma voltada para essa questão do sexo, homem e mulher, na hora de utilizar a língua. Então a gente observa que os homens eles se fazem mais da utilização, por exemplo, de algumas gírias, de alguns jargões específicos do grupo ali, do jogo de futebol, e as mulheres também têm sua característica. É mínima, mas a gente percebe isso. A idade, né, uma criança, um jovem, um idoso, eles pronunciam a língua portuguesa de forma diferente, né? Eles utilizam as características da idade para pronunciar. A classe social, né? Então, uma pessoa que estudou mais, outra que estudou menos, né? A mais favorecida, a menos favorecida. Então, elas têm as suas particularidades ali na pronúncia do português, porque a mais favorecida estudou mais, né? A menos favorecida ou estudou menos ou não estudou nada. Então, ali vai de acordo com a classe social. Os profissionais, né? Os jargões profissionais, por exemplo, no termo jurídico, advogados, né? Eles têm uns jargões específicos da profissão, professores da mesma forma e médicos também da mesma forma. Então, qual seria médico? As palavras que seriam utilizadas no termo ali da medicina seria prontuário, pronto-socorro, né? Eles utilizariam ali esse tipo de palavras específicas da profissão deles. Entre professores é pedagógico, é planejamento. Então, cada um ali tem uma forma específica, né, de estar utilizando algumas palavras ali na profissão. E isso acaba se tornando uma... Isso acaba sendo enraizado ali na profissão. O grau de formalidade do contexto. Então, ali, por exemplo, quando você frequenta um ambiente que as pessoas estão mais descontraídas, numa festa, por exemplo. Então, você não vai ali utilizar com seus amigos um termo muito formal, não é? Você vai ser mais espontâneo na fala, porque senão você seria taxado até de chato, né? Então, a gente observa que esse grau de formalidade vai depender do lugar onde você está. Numa reunião de trabalho mesmo, a língua deve ser utilizada com mais cuidado, né? Não podemos utilizar gírias, não podemos utilizar nenhum tipo de situação diferente do que o contexto pede. Tipos de linguagem. Vamos ver os tipos de linguagem? No cotidiano, sem percebermos, usamos frequentemente a linguagem verbal e linguagem não verbal. Né? Eu acho que todos já conhecem. A linguagem verbal é aquela que nós utilizamos a parte escrita e a parte oral,
E a linguagem não verbal é aquela que nós utilizamos os gestos, os sons, as imagens, tudo aquilo que não é escrito nem falado, a gente chama de linguagem não verbal. E que transmite comunicação, né, gente? O principal. Vamos ver. Acho que acabei repetindo aqui. Não, ok. Linguagem verbal. Linguagem verbal é usado, deveria ser usada, né? De forma escrita ou da fala. Ou seja, falada ou escrita como meio de comunicação. Ou seja, você faz o uso da linguagem verbal, né? De forma escrita ou de forma falada. Então, linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. A linguagem não verbal, como já falei para vocês, é aquela linguagem que a gente utiliza imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tons de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura, gestos como meio de comunicação. Né? O cartão vermelho, amarelo, lá no jogo de futebol, é um tipo de linguagem. Então, utilizou-se ali as cores, né? É uma simbologia ali. E todos compreendem, todos entendem. A linguagem não verbal ela pode ser percebida também nos animais, nos cachorros, né? Quando o cachorrinho balança a cauda lá, você identifica que ele está feliz. É um tipo de linguagem não verbal. Ele não fala nem escreve, né? A forma dele está comunicando. Quando ele coloca o rabinho entre as pernas, ele está dizendo que ele está triste ou com medo. Então ali você observa aquela situação. A comunicação é um processo que envolve a troca de informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim. Então, a comunicação é todo tipo de linguagem que nós utilizamos para transmitir uma informação. E essa informação ela tem que ser compreendida pelo outro, senão deixa de ser comunicação, tá? Então, se você tenta se comunicar com alguém e o outro não está entendendo, não está havendo, né, a comunicação. E a comunicação, pessoal, ela depende muito desse aspecto aí. Olha só. Emissor, o que emite a mensagem, né? Receptor, o que recebe a mensagem. Quando a gente fala de emissão e recepção de mensagem, a gente está falando da linguagem falada ou escrita, né? Ali no aspecto mais que pessoal, de forma direta ou até um pouco de forma indireta. Mas quando, por exemplo, você está em um ambiente de televisão ou de rádio, aí a gente não utiliza muito essa questão, né, de emissor e receptor. Assim, comumente, não é errado utilizar. Mas o que a gente ouve muito é a questão do espectador, quando se fala de recepção da mensagem de rádio, e do telespectador, quando se fala ali da questão da televisão, né? A mensagem é o conjunto de informações transmitidas, né? Seja ela de forma falada, de forma escrita, através de algum meio simbólico ou imagético, né? Até o cheiro, gente, ele transmite uma comunicação. Se a gente observar, né, os animais utilizam muito disso para se comunicar entre eles. É por esse motivo que alguns animais marcam o território ali, né, com o xixi. Eles vão lá e fazem o xixi ali em um ambiente, demarcando o território, mandando a mensagem para o outro, né? Código. A combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. Esse código aí, gente, vocês conhecem, né, a palavra código, mas quando se trata de comunicação, principalmente da comunicação escrita, o código seria as letras, né? A combinação das letras, digo, o código seria a palavra escrita, né? Com a combinação das letras, que a gente chamaria de signos. Mas quando você pega ali, né, os signos e faz a combinação, transforma em um código, a palavra, quem souber
decodificar, ou quem souber ler aquela palavra, a mensagem está sendo transmitida, e quem não souber, infelizmente não pode. Então, nós seres humanos temos a capacidade de pensar em algo, codificar o que nós pensamos, e a outra pessoa pode estar decodificando aquilo ali, não é? Canal de comunicação. O que é o canal da comunicação, né? Por onde a mensagem é transmitida. TV, rádio, jornal, revista. Nós temos aí as cordas vocais, o ar. Então, ou seja, seria o quê? Tem muito mais, né? Canais de comunicação. Seria o veículo que a mensagem está sendo levada, né? Então, se você transmite uma mensagem através do rádio, o canal da comunicação for o rádio, certo? Jornal for o jornal. O contexto, a situação a que a mensagem se refere, também chamado de referente, ou seja, o contexto a que a mensagem está se referindo ali, na hora que você está se comunicando por meio de um veículo de comunicação. Então, essa mensagem que você se refere, né, ela está sendo divulgada para que tipo de público, para que tipo de contexto. Por exemplo, na televisão você vê uma linguagem muito simples, muito acessível, no rádio também, porque ela tem que atingir a maioria das pessoas. A linguagem utilizada na notícia, por exemplo, ela tem que ser a mais simples possível. Não se pode utilizar palavras de muito rebuscada, né? A palavra muito rebuscada, nem todos conhecem, então precisaria de um dicionário para estar compreendendo. Então, a notícia ela é bem clara e objetiva justamente por isso, porque o contexto que ela vai chegar não exige, né, muito das pessoas, não deve exigir muito das pessoas. O ruído, qualquer perturbação na comunicação. Então, ruído seria tudo aquilo que não transmite comunicação, apenas atrapalha a comunicação. Intenção comunicativa. Vamos ver? Quando as pessoas interagem por meio da linguagem, há sempre uma intenção comunicativa. Então, essa intenção comunicativa aí seria o quê? Seria a manifestação de uma opinião. Essa intenção comunicativa, ela pode estar exposta, né, de forma clara, explícita, ou implícita ali de forma meio que oculta. Mas todas as vezes que nós manifestamos, né, algo, a gente emite a nossa opinião por detrás daquilo ali. Não existe um texto neutro, né? A neutralidade ela é inexistente aí nesse aspecto. Tá bom, pessoal? Então essa intenção comunicativa aí, ela sempre tem que estar presente porque não existe texto neutro. Aliás, ela sempre estará presente porque não existe um texto neutro. Todas as vezes que você fala, que você pronuncia algo, por detrás desse pronunciamento tem a sua marca particular. Certinho? Pessoal, até mais. Espero que todos tenham compreendido. Tchau, tchau.